o Chavantes ontem que a gente pode cobrar. A imagem, né? Curioso da imagem. Valmir, esse é o problema de gravação. Mas estamos aqui gravando porque já tivemos a concordância dos participantes, né, de poder gravar essa sessão aqui da formação de mentoria da incubadora de projetos de impacto socioambiental. E a gente vai abordar hoje a questão do desenvolvimento, do entendimento das atividades dos voluntários, né, do CRAME. Então, Milani trouxe as atividades aí, então fique à vontade. Uhum. Então, do que a gente conversou e as ideias todas que foram geradas, né, na reunião, acho que do dia 7, alguma coisa assim, a gente percebeu e conversou que realmente o que o CRAME precisa é um conjunto de voluntários, só que a gente não tem uma regra. A gente até tem os formulários lá que a pessoa vai ser voluntária, que ela vai dedicar um tempo, que dia, porque, na verdade, até o tempo do voluntário é contabilizado como crédito para o contábil da OSC, tá? Mas a minha preocupação, né, com a nova diretoria que assumiu agora, é que a gente tem poucos voluntários. Tem um conjunto lá de 16, 18 diretores que são voluntários, mas o trabalho todo é feito pelo conjunto de funcionários, né, da OSC, e a gente está em busca, eu gostaria de ter mais voluntários para ter qualquer tipo de atividade. Com isso, então, a gente fez uma reunião e fez um brainstorming aí para saber como perguntar. Então, a gente fez uma lista de características, né, do que perguntar, e essa lista, o que foi combinado e a gente deve fazer, a gente ter 100 entrevistados. Na verdade, a gente tem um número lá de, acho que 125 que a gente está, que a Roxane e eu estamos pensando, né? Mas a gente ainda vai fazer uma peneira. O objetivo, então, é entrevistar quem já foi diretor do CRAME e ainda quem podia eventualmente ser. Eu estou com uma emergência aqui, o pessoal lá de casa está me ligando. Um segundo só, por favor. Vocês receberam o arquivo que eu mandei, né? Vocês podem dar uma olhadinha, por favor? Deixa eu só ver o que acontece. Aqui estão me ligando de casa, lá eu estou fora de casa. Renato, enquanto isso, deixa eu fazer uma perguntinha para você. Você está sem som, Renato, eu acho. Ok. Essa situação é uma situação típica de entrevista, proposta de valor, coisa assim, porque ele quer aumentar o número de voluntários de uma entidade qualquer. E qual é a proposta de valor que ele oferece a um potencial candidato a ser voluntário? Para isso, tem que fazer uma perguntinha. O que dói, o que te agrada? Ou seja, a metodologia, que você nos ensinou desde o começo, pode ser usada agora na implementação desta ação de aumentar o número de voluntários efetivos. Fechou. Eu gostaria de fazer um comentário também, na linha do Eliezer, lembrando o que a professora Cecília acabou de falar, né? Hoje, os voluntários que fazem um trabalho têm uma moeda, como ela falou, eu não lembro exatamente, uma moeda de troca na hora de concorrerem a vagas profissionais. Eu fui voluntário no CRAME, fiz isso, aquilo.
fui voluntário em outra instituição, tal, né? Isso aí também, né, Eliezer? Isso aí Uma pode proposta ser de valor, mais é, valor. para o Tudo voluntário, né? É. Para o voluntário. Por que que ele está só doando as horas? Mas ele também pode ter um ponto, primeiro, um relacionamento humano muito maior e, segundo, uma perspectiva de utilizar isso numa concorrência para trabalho, né? Numa Exatamente. seleção de trabalho, né? Proposta Que é válido, Ele né? entra no esquema de avaliação pessoal de promoção ainda. Entra num ciclo avaliativo daquilo ser um crédito como um benefício para ele. Sim. Então, isso pode ser falado, né? Voltando, Milani. Sem dúvida, desculpa, gente. Bom, com certeza essa linha de comentário está lá no meu currículo já faz algum tempo, né? Então, trabalhou com voluntário na área de assistência social. Realmente é importante. Eu não sei até que ponto, atualmente, né, as empresas levam isso em consideração, porque tem uma certa automatização do processo de contratação, né? Eu tô fora do mercado, digamos assim, hoje, com esse trabalho A Cecília está comentando, né, que as empresas americanas e as empresas da Coreia do Sul valorizam, sim, isso no currículo. Certo. Não, eu imagino que sim. Mas eu queria fazer um comentário com relação ao que você falou sobre o questionário, tá? E eu queria ressaltar a importância de que nessa primeira fase das entrevistas se dedique bastante atenção ao aprendizado de como entrevistar, tá? E com atenção o resultado que se espera dessas entrevistas. O que se espera, principalmente das entrevistas, são relatos autênticos e espontâneos, em que a pessoa conte situações positivas e negativas da forma autêntica e, se possível, até emocionadas. Que essa questão da autenticidade e da emoção do relato, ele tem que ser usado como um mecanismo de reconhecer aqueles pontos que têm maior valor para o voluntário. De tal forma que a análise do resultado vai identificar aqueles relatos que são frequentes e intensos. Tá, uma análise qualitativa, né? Não só quantitativa, mas sim qualitativa, né? Quali-quanti. Uhum. Agora, é importante, então, que o entrevistador ele saiba despertar esse relato espontâneo no entrevistado. Ou seja, a gente precisa ter um entrevistador com um skill, né? Com uma característica aí, com uma habilidade, né? Digamos, diferente do normal, né? Eu vejo hoje as pessoas que fazem... É interessante, Milani. Isso é uma coisa muito interessante que você está falando, que é o seguinte, tá? A gente aprende desde criancinha a conversar. A gente conversa com a família, com os amigos, tem gente que gosta de conversar na fila do supermercado. A gente está mais velho, conversa na fila da farmácia, né? A fila do banco. Mas o fato é o seguinte, a gente sabe conversar, Milani, não é nenhum skill especial. O que é a dificuldade que a gente sente é porque a gente não está acostumado a usar essa habilidade de conversar fora do contexto do papo furado. A gente não está acostumado a usar o bate-papo como uma fonte de informação para decisão importante. Essa é a dificuldade. Sim, concordo. Então, é interessante porque a gente tem visto, né, uma evolução na mídia
em termos dessa capacidade de conversa. Então, o primeiro fenômeno foi os talk shows, programas como o do Jô Soares, que a gente está presenciando uma conversa. Isso se tornou uma linha, né? Um tipo de programa de TV. Mais recentemente, a gente tem visto os podcasts fazerem isso. São conversas de 3 ou 4 horas, em que não é uma entrevista jornalística, é uma conversa. E ali é interessante porque o entrevistador, entre aspas, ele também coloca a posição pessoal. E aí, Sim, em função da vida, do histórico dele, da vida dele, ou do pouco ou muito conhecimento sobre aquele assunto. isso, e o fato do entrevistador também colocar essa posição pessoal, essa trajetória pessoal, acaba criando uma abertura para o entrevistado falar com mais liberdade, com mais autenticidade. Então, o que é tudo isso, Milani? É simplesmente dar liberdade para que as pessoas que vão entrevistar sejam elas mesmas. Porque elas sendo autênticas, elas vão despertar autenticidade na outra pessoa. Então, a dificuldade do treinamento é justamente praticar a autenticidade, praticar como uma conversa. E aí, Milani, você falou em selecionar aí a lista. Eu sugiro simplesmente colocar na frente da lista as pessoas que vão ter mais, com quem você tem mais afinidade para conversar, que você já conhece e que você vai conseguir desenvolver uma conversa mais autêntica. Ok. E essa é a primeira girada dessa manivela. Conversar com pessoas próximas e verificar como é que se desenvolve a habilidade de ter esses relatos autênticos, espontâneos e até emocionados. Para você ter ideia, teve caso de empreendedores na Baita que foram entrevistar secretárias de médicos para efeitos de ver como é que os médicos agendavam plantões médicos. E Milani, o cara relata que tinha secretária que chorava quando ela contava os apertos que ela passava para acertar a agenda de plantão. Agora, imagina o valor de uma entrevista onde o entrevistado chorou. Imagina o tamanho desse problema. Imagina se você levar para essa pessoa e falar, olha, eu entendi que o seu problema era grande. Eu tenho essa solução para você. Então, esse é o jogo que a gente está jogando. Oferecer alguma coisa a partir de um relato espontâneo e intenso, de tal forma que a solução oferecida vai direto naquele ponto. E a pessoa fala, eu quero. É isso que eu quero. Uhum. Eu fiz uma entrevista dessa para um voluntário que a gente está trazendo, né, para o CRAME, e tentei mais ou menos direcionar algumas dessas perguntas, mas foi há 2 semanas atrás, né? E realmente, no caso do CRAME, o CRAME trata de famílias que sofreram violência, aplicaram violência. E o cara era um ex-viciado, ele conseguiu se safar. Então, ele chorou e a gente também teve um nó na garganta com isso. E a gente até achou uma linha lá para ele, como ele seria voluntário, tá? A gente ainda não definiu exatamente, né? Mas realmente tem emoção aí nessa entrevista, né? É bem interessante. Então, e aí, quando a gente pensa na hierarquia de Maslow, né, a gente vê que quando a emoção aparece, né, está vinculada a uma motivação forte. E é justamente essa é o outro ponto, né? Além da espontaneidade, né?
é que o entrevistador consiga estabelecer um diálogo onde exista abertura para esse tipo de testemunho. Então, Milani, isso reforça a minha sugestão. Procure pessoas próximas, pessoas que aumentam a chance de ter um relato espontâneo. E aí vem um ponto interessante, que aí vocês vão ter que lidar com isso, porque a minha sugestão sempre é de terminar as entrevistas pedindo 3 recomendações de outras pessoas para entrevistar. Sim, isso a gente guardou. Há uma ampliação da rede, né? Mas importante também, é um passo-chave para o entrevistador continuar a aprender a como entrevistar pessoas com quem ele não tem proximidade. Ok. Bom, a gente está caminhando, então, né? A gente tem essa lista aqui. Se aceitamos outras sugestões, né? E aí vamos continuar com a Roxane lá para a gente começar as outras entrevistas aí. Fala, Valmir. Eu li o questionário antes de nós começarmos aqui, mas pelo que você está me dizendo, dentro dessa sua lista de entrevistados, você citou principalmente ex-diretores, pessoas que já participaram aí do prêmio, certo? Não sei se Nós vamos fazer isso. Esses últimos 3 são pessoas novas, uma delas até conhece o CRAME, mas 2 outras já até ouviram falar. Uma delas não ouviu falar. É um aposentado da Goodyear, ele é um administrador, e a gente conversou, eu mostrei o que é o CRAME, e a gente foi pensando em umas perguntas, ele foi respondendo, mas ele se dispôs a ser um voluntário. Então, que eu entendi, eu entendo o seguinte, para aqueles que já participaram, para ele. Para aqueles que já participaram em algum momento, né, teriam um outro tipo de pergunta. O questionário que você apresentou seriam para pessoas que inclusive tem uma pergunta lá se a pessoa conhece o CRAME, certo? Né? Então, para os que já foram participantes de alguma forma, ou na diretoria, ou eu teria outras perguntas para captar, por exemplo, coisas do o que gostou, aspectos positivos, tal, que possa realimentar o trabalho dentro do CRAME, e inclusive, de certa forma, pode ser inclusive para realimentar o próprio questionário que está sendo feito lá. Esse questionário para pessoas novas, vamos dizer assim, para candidatos. Tá? E realmente corroboro com o que o Renato falou. Olha, hein, eu tenho experiência e com coisas que são muito mais formais, que são, por exemplo, com auditorias e avaliações, certo? Realmente levar uma entrevista, né? Levar uma entrevista de uma forma leve, né? Eu, por exemplo, nunca usei e sempre fui contra, e aí, como coordenava isso, não deixava que, por exemplo, que auditores levassem checklist, exatamente porque engessava, eu entendia que engessava né? Como nós tínhamos sempre um conjunto de auditores experientes, tá certo? Né? Nós fazíamos reuniões de preparação para o que a gente ia buscar naquelas auditorias, de forma que eles fizessem conversas, porque é dessa forma que você consegue, tá certo, as informações importantes. Lá no caso, numa auditoria, você quer informações a respeito da realização ou não do processo, certo? Mas mesmo assim, de uma forma tranquila, ao invés de um questionário em que você vai lá, ou um checklist, como muitos queriam, e eu realmente sempre fui contra isso e não coloquei, porque queria que os auditores tivessem essa flexibilidade para fazer as perguntas, tá certo? Você podia ter um guia, mas não queria que
que simplesmente fosse lá e fizesse uma pergunta lida, tá certo? Porque com isso perde a naturalidade, tá? Não fazia os auditores, não fazia os auditados chorar, mas muitas vezes a gente conseguia relatos reveladores, tá certo? Porque sempre colocando como é claro, né? O contexto é um pouco diferente, mas na essência é você obter das pessoas uma informação verdadeira, uma informação real. Concordo. Ok. Bom, vou fazer o assunto rolar e trazemos numa próxima reunião uma nova rodada. Mas o resto do pessoal tem algum comentário com relação ao questionário? Vocês chegaram a ver? Por favor. Mano, Não precisa ser agora também, pode ser depois, mas se tiverem agora tudo, eu agradeço. Como eu disse, eu li sobre o relatório, sobre o questionário, entendo que ele está adequado. Eu, pessoalmente, teria algumas sugestões sobre um rearranjo nessas perguntas, tá certo? Né? De novo, quem vai perguntar vai ter isso como um guia, mas não vai chegar lá e vai fazer, como vai ser a entrevista, não vai ler a pergunta, né? Ele vai pegar aquilo e vai transformar aquilo num texto coloquial, vamos dizer assim, para perguntar. Mas eu entendo que o conteúdo está ok. Eu entendo que tá. Eu não tenho aqui, assim. Talvez eu vou fazer uma nova leitura, não tenho, mas não me surgiu nenhuma. Na leitura que eu fiz, não me surgiu nenhum. Não tem nenhum erro, conceitualmente, tá? E não tenho ainda nenhum. Não tenho nada para adicionar nesse instante, mas farei nova leitura, tá? Se tiver, eu Obrigado. para você sugestão, tá bom? Obrigado. Professor Eliezer, professor Sérgio, tem alguma sugestão, Eu comentário? tenho uma pergunta. Essas entrevistas vão ser presenciais ou vão ser por telefone ou por chamada de vídeo? Eu acho que vai ser um mix, viu? Porque tem pessoas que a gente não consegue falar pessoalmente, outras sim. Tem alguns ex-diretores que às vezes eu almoço com eles, né? Essa maneira, né, de você encontrar as pessoas é super importante. Muitas das vezes eu vou buscar sugestões para as coisas que a gente está pensando, daí a gente marca um happy hour, um Sim, almoço, alguma coisa assim. Então vai ser um mix, tá? Eu não sei ainda. Vamos ver. Eu entendi. Mas com as pessoas que você já conhece, como você mesmo está falando, marcar um encontro, um almoço, um happy hour, é bem mais assim, relaxada a entrevista, relaxada no sentido de, né, informal, né? Agora, quando é uma pessoa que você ou quem for entrevistar, nunca, quer dizer, não conhece mesmo, né? E aí, isso que o Valmir falou, eu achei muito legal, né? De não ter assim uma prancheta com papel, com as perguntas, né? Para rolar essa empatia que o Renato fala, né? Que acaba a pessoa falando coisas assim que ela nem pensou, né? Mas ela se emocionou com aquele contexto, né? Como você falou, Milânio, dessa pessoa que vocês que você encontrou e que sofreu violência também, que se emocionou muito, deu um nó na tua garganta, né? Eu achei legal, né? De não ter uma coisa assim muito fechada, muito estruturada, porque são coisas que o Renato sempre fala, né? São em conteúdos emocionais e sociais, né? Questões, né, sociais e emocionais que a pessoa não consegue colocar numa pergunta, né? Você como entrevistador, ou a Roxane, né? Por não conhecer aquela pessoa, por não estar num momento, sei lá, o dia que a entrevista está muito, não, tem que fazer isso em meia hora, estou correndo, senão vai acabar meu expediente. São coisas assim que até aleatórias, né? Mas que são uma preparação prévia, né, do entrevistador em relação àquela pessoa, né? Mas tá bom, Concordo, obrigado. eu baixei os arquivos antes, li muito rapidamente, mas não me chamou assim. A única coisa que me chamou a atenção foi isso, né?
de ter esse cuidado aí, quando presencial, ou quando por telefone, ou por chamada de vídeo, né? Saber, né, dessa situação da pessoa. Mas legal. Eu acho Obrigado. que é um trabalho muito poderoso esse que vocês fazem, né, como voluntários, né? E volta, assim, essa questão, né, do voluntariado como uma virtude, né? Como uma coisa que talvez o brasileiro pudesse se dedicar, né? Mas, como a Cecília falou, né, as coisas não são tão claras e tão simples assim, né? Mas a intenção sempre é boa, né? E eu agradeço aí a vocês também. Obrigado. O Eliezer levantou a mão, depois eu tinha um comentário. Ô, Milani, eu vou reler as entrevistas, seu roteiro, Tá. mas já tenho algumas observações a guisa de primeira contribuição, tentativa. Eu gostei da ideia de pedir do Renato de incluir ao final, sugira 3 nomes para serem entrevistados. Eu gostei daquilo. Não sei se aplica no caso de vocês, mas eu achei muito poderoso isso aqui, para alavancar a rede de relacionamento, porque, no fundo, os voluntários vão trabalhar em rede. Então, se um indica o nome e o outro que ele indicou seja entrevistado e também entra, ele entra já articulado. Essa é a primeira questão. A segunda é a seguinte: o nome questionário me incomoda. Começando com o nome ruim, você caminha por um processo que também não é muito feliz. Você não precisa de um questionário, você precisa de um roteiro só. Roteiro, simplesmente um roteiro e não um questionário. Isso que eu sugiro. Estou achando muito formal. Outra coisa é evitar perguntas fechadas, cuja resposta seja sim ou não. Perguntas abertas dão muito mais informação. E ali onde aparecem os sentimentos, aquilo que você gosta muito, aquilo que você detesta, esse tipo de pergunta, perguntas abertas ajudam muito a contribuir. E terceiro, aprender com o próprio processo. Que é o seguinte: você faz, digamos, 5 entrevistas para rever o processo, o que deu certo aqui, quais as perguntas poderosas que trouxeram respostas boas, e pergunta que não deu nada. Você fez a pergunta, o assunto morreu. Então, aprender com o próprio processo. Então, você não está fazendo um questionário de admissão da empresa, de jeito nenhum. Você está procurando um roteiro para identificar algumas características pessoais que você precisa para trabalhar. Por enquanto, são essas sugestões que eu tenho. Obrigado. Então, eu posso falar um pouquinho? Por favor. Então, aí eu estava olhando agora que eu abri, né? Eu tinha lido um pouco antes, mas eu estava relendo. Eu vi que são 2 questionários. Então, aí respondendo aí a pergunta do Valmir. O segundo é questionário para voluntários do CRAME que já são voluntários, né? Então, eu acho que o nome ali seria... Ou já foram, né? Então, atuais voluntários ou voluntários anteriores. Então, aqui é uma coisa. E são 4 perguntas, basicamente, né? Eu acho que, nesse caso, faltou você dizer qual sugestão de mudança, ou se ele tem alguma sugestão de alguma coisa que ele poderia contribuir. É assim, em termos de questionário, eu acho que tem que focar, assim, 4 perguntas, se for fazer, pensando que é nome questionário, tá? Depois eu vou falar no que seria entrevista. Então, eu acho assim, uma coisa com 4 questões, de repente você não consegue entrevistar todos. Você teria alguma coisa muito curta que você pudesse mandar por e-mail mesmo, e isso daqui ser respondido e ser uma coleta inicial de dados. De repente, isso possa ser uma estratégia que você possa imaginar. Quando você passar um questionário, você tem que dizer:
esse questionário demora 10 minutos para ser preenchido. É a primeira coisa. E eu não preencho questionário nenhum se não disser para mim quanto tempo eu vou demorar. Então, concordo com você, eu recebo vários também. E é a pior jeito de coleta, né? Se é para um ambiente muito aberto, se não é direcionado, é a forma menos efetiva de você obter informação. Eu sou uma das que odeiam preencher questionário, a não ser que seja só para colocar coisinha fechada, sim ou não, aí é rapidinho, quanto tempo você demora? 5 minutos, beleza. Então, eu vou preencher, né? Para o primeiro questionário que estaria aqui, eu eliminaria pelo menos 3 questões, elas estão repetitivas. E elas estão em ordem errada também, que tinha comentado o Valmir. Então, tipo assim, quais são as principais motivações para engajar em atividades de voluntariado? Seria uma questão que você faria no primeiro momento. Então, eu acho que o número 4 seria bastante bom. Você dizer qual é a sua experiência, como que você poderia contribuir, quanto tempo você tem para fazer isso, ou seja, quais são as 3 coisas ou 4 coisas principais que você precisa saber. E eu acho que, no caso de questionário, fazer uma pergunta para cada uma delas, eu acho que meio que fechadas e talvez a última em aberto, tá? Não passar de 4, pensando que depois você possa colocar isso aqui para um público maior. Um público mais extenso do que o que seria o funil de entrevista. A entrevista é completamente diferente de questionário. E aí eu concordo plenamente com tudo que o pessoal falou aqui. Então, a entrevista, você tem um roteiro. Ela tem que demorar um tempo, sei lá, 40 minutos. Isso tem que ser dito no começo. Então, pode ter uma introdução que são questões fechadas, que você vai deixar para uma questão em aberta e que depois você afunila de volta. Então, a gente fala que é o funil que abre e o funil que fecha depois. Então, uma entrevista, ela é planejada e de acordo com o que o Eliezer falou, que seria no caso ali, não descartando o questionário, mas criando-se um roteiro de entrevista. Tá? Então, tem livros que te ensinam como entrevistar alguém. Como que você compõe essas coisas, porque existe sempre o lado bom e ruim de você colocar coisas abertas. Se a pessoa não é um bom condutor de entrevista, né, o entrevistado vai abrir, vai entrar por um caminho que você não está te interessando muito. Então, eu não sou a melhor, eu não tenho muita prática nisso, mas eu sei alguma coisa, porque quando você ensina engenharia de software, uma das ferramentas é você ensinar o aluno a ser entrevistador, porque ele tem que capturar requisitos. E muitos requisitos, a pessoa não escreve, a pessoa fala apenas, e tem requisitos que a pessoa não escreve e não fala, e você tem que ir no lugar que ela trabalha para você obter. Tá? Que é a parte da observabilidade aí, né? Que seria a parte de... Esqueci o nome agora. Da visita lá, né? Mas tem um nome certo isso daí, tem um nome técnico, né? Que a gente chama. Esqueci agora, me fugiu. Então, que é quando você vai no lugar e você fica observando. Você não entrevista ninguém, você não passa nenhum questionário, e você senta lá e fica olhando e vê o que acontece, tá? Então, por exemplo, é o que o Renato fala como técnica daquele cara que foi do Sunday lá. Ele usou essa técnica. Ele foi lá e ficou olhando quando é que comprava o Sunday.
e ele descobriu que o horário que comprava o Sunday era das 8 da manhã às 9 da manhã, né? Então, isso daí é baseado em observação, né? De contexto, né? Como que essa prática ela é efetuada. Bom, enfim. E aí você teria que ter o que seria o roteiro de uma entrevista, baseado numa questão de itens, onde vai chegar em alguma pergunta que é aberta, mas que também você não pode deixar que a pessoa fique falando 30, 40 minutos a respeito de um determinado tema, né? E que aí você vai ter um fechamento. Ah, então tá bom. Se a gente quiser conversar mais, a gente vai marcar um outro horário. No momento, eu obtive essas informações, né? Que é o fechamento, né? Daquela entrevista. Mas você tem que ter muito claro do roteiro o que é que você gostaria de obter e que seja alguma coisa, sei lá, como eu disse, né? 4 pontos que você precisa saber, não mais que isso. Keep it simple, né? Bom, é isso a minha dica. Obrigado. Eliezer levantou a mão de novo. Está no mundo. Sim, Eliezer. Milani, eu me ofereço como cobaia voluntário para o exercício do modelo que você desenvolver. Eventualmente, outros que estão aqui também possam se oferecer. Só que não vai ser presencial, vai ser pela internet. E o tempo que você precisar. Se você disser que é 40 minutos, ou se for 10 minutos, faz de conta que eu estou sendo consultado sobre a possibilidade de ser um voluntário do programa. Aí a gente testa a resposta e testa também o questionário e o próprio processo. Tá ótimo, obrigado. Bom, deixa eu fazer um comentário aqui que foi evidente que eu só li a primeira página, né? Então, aquele comentário que eu fiz a respeito do... Por favor, que agora que eu vi, quando a Cecília falou que tinha a segunda página, eu só vi a primeira, me desculpe. Não, eu que mandei hoje também, quer dizer, não, tranquilo, eu já tinha faz 2 dias. Né? Eu estava aqui no laptop e eu só vi a primeira página, eu não vi que tinha a segunda, me desculpe. Desconsidere os comentários. Tranquilo, captados. E é isso, né, Renato? Assim, acho que tem um cuidado com relação a essas entrevistas, né? Em que a gente vai estar usando pessoas que não têm formação, não têm a profissão, são pessoas que não fazem entrevistas, né? Então, eu acho importante orientar a pessoa no sentido de que ela vai fazer uma conversa, como ela faz normalmente com gente da família, com amigos e tal. Não tem um método, não tem que aprender a ser entrevistador, tá? Para reduzir esse choque, para a pessoa ter uma resistência menor à questão de entrevistar. Porque senão a gente pode criar aí um temor na pessoa, uma ansiedade na pessoa, de que ela não vai entrevistar direito. Então, acho que para calibrar isso, né, e talvez seja até mais interessante de orientar a pessoa, você vai ter uma conversa. E dessa conversa, a pessoa tem que te contar a experiência dela com voluntariado. E aí vem o primeiro ponto importante que eu vi do questionário que você fez, Milani. Ele está muito voltado para o CRAME, o questionário. Você pede até para a pessoa pensar naquilo que ela poderia colaborar para o CRAME. Não, mas pode ser para Promenor, pode ser para o ITT. A Roxane pôs o nome CRAME aqui porque ela trabalha no CRAME, mas eu tenho agora 2 pessoas entre hoje e segunda-feira para entrevistar para Promenor. Eu acho que ele é bem geral, a gente substitui isso daqui fácil. Então, acho que é importante, Milani, assim, tirar essa questão, o foco na instituição, seja qual ela for, e falar sobre a pessoa. Falar, olha, eu tenho interesse em saber as suas atividades voluntárias. O que você já fez, o que você já teve de experiência, o que funcionou, o que não funcionou,
o que você esperava obter de resultado, o que aconteceu efetivamente. Me conta sobre você. Não importa onde, pode ser no Escoteiros, pode ser da associação de bairro, pode ser no que for. Mas o foco tem que ser na pessoa e não nas instituições. Sim, sim, concordo. E aí, puxar inicialmente a conversa para relatos. Porque quando a pessoa fala sobre o que ela passou, isso tende a dar um comportamento muito mais espontâneo. E aí, à medida que a outra pessoa vai conversando e entendendo, e se interessando, esse é o ponto. Você precisa se interessar pela pessoa, se interessar pela conversa. À medida em que o entrevistado percebe este interesse, as pessoas começam a se abrir mais. Concordo. E esse é o ponto, Milani, da oportunidade de a gente ir revisando semanalmente como é que o entrevistador vai evoluindo nesse sentido. Eu falo entrevistador, mas eu devia falar conversador. Mas seria uma bobagem, né? A gente entende do que a gente está falando, né? Sabe. Pode falar, Romero. Ele é um extrator de informação. Aí tá louco, aí pior ainda. Ele é um extrator de informação, porque no fundo é isso que você quer. Você quer obter aquela informação, literalmente. Na verdade, a gente quer aprender, Cecília. Então, eu vou sair aqui e entrar no computador, porque o meu celular está acabando a bateria. Estou aqui de volta, por favor, Valmir. O extrator, o perguntador, o conversador, o entrevistador, eu entendo que essa pessoa tem que ter uma preparação, quiçá uma formação, para obter essas informações, que são necessárias. Sabe, não radicalizaria dizendo que seria ser um psicólogo, tá? Mas eu entendo dessa forma, porque vai lá de trás daquela coisa que eu falei, que é a informação. Tá ali as informações que nós precisamos obter, mas tem muita coisa que talvez não tão clara, não tão tangível, que a gente vai ter que captar nessa conversa. Me preocupa, que é uma preocupação que eu tenho, e aí aí é direcionado ao trabalho do Klemen, ao perfil das crianças, das pessoas que são atendidas pelo Klemen. Então, me preocupa bastante esse perfil dessas pessoas, dessas crianças, né? Então, esse candidato, esse voluntário, o perfil desse voluntário me preocupa bastante. Por isso que um cuidado especial, né, para fazer as perguntas e captar essas informações. Isso é uma coisa que pessoalmente me preocupa. Eu não sei se estou sendo exagerado, mas me preocupa, tá certo? Bastante isso. Só comentando, né, Valmir? Eu comecei com voluntariado, então, fui lá voluntário na Olimpíada em 2016. E de lá para cá eu fui me candidatando a ajudar, né? No caso, na primeira vez que eu cheguei lá na Promenor, eu falei, olha, eu já fiz esporte, não sei o que tal, mas eu não tenho habilidade e nem quero
trabalhar com crianças, tá? Eventualmente posso fazer uma clínica de basquete, que era o que eu jogava mais na época, mas eu não quero me concentrar as minhas atividades com os atendidos, né? No caso, sei lá, do CRAME mulheres, crianças, idosos, famílias, então. Mas o voluntariado que a gente trata lá nas diretorias das OSCs, né? É um voluntariado mais de apoio às atividades. Então, são profissionais que estão ou estiveram no mercado nas suas devidas especialidades, né? E tem uma pergunta lá que fala, né? Ou uma resposta, sei lá, o quê? Do devolver aquilo que ele aprendeu de alguma forma, ajudando. Ok, Eliezer, obrigado. Também estamos no fim, obrigado. Mas então tem essa questão, eu não me preocupo tanto nisso, porque eu acho que está mais na questão de se preocupar, né, de se emocionar, de querer ajudar, mas não necessariamente de pensar lá na criança, de ter uma atividade para criança, entendeu? Então eu acho isso, que foi o que aconteceu e tem sido isso que acontece na minha vida aí na Olimpíada, no Promenor, no CRAME e agora no ITT. As minhas habilidades e conhecimentos em algumas coisas para, digamos assim, operação da OSC, né? Que esteja no serviço social, esteja na educação, como no caso do ITT, né? Então, tem mais essa parte aí. Tá? Eu perguntei para minhas filhas que atuaram no Sonhar Acordado, e eu perguntei que tipo de atividade que elas faziam, tá certo? Então, é com base nisso, eu não tenho experiência pessoal, né? Foi com base nessas perguntas, nessas conversas que eu tive com elas sobre o que elas faziam, como é que elas eram, como é que tipo de instrução que elas recebiam para fazer, né? Que eu tive com essa preocupação. A atividade dela, não, tá certo. Tá certo. Então, Milani, isso que você está comentando aí, né, dessa sua trajetória no voluntariado, né, contém a informação importante da motivação. Então, você estava contando aí o que te motivou a isso. E conforme você vai entrevistando as pessoas, certamente o que vai acontecer vai ser uma infinidade de motivações. Tem gente que é porque sofreu maus tratos no passado, tem gente que é porque aprendeu de família, tem gente que é porque por causa da religião, ou porque o cara tem uma crença pessoal. Vai ter uma infinidade de motivos. Mas eu acho importante recolher, realmente registrar, ouvir da pessoa a motivação dela, porque me parece que o sucesso na permanência desse voluntário está ligado à fidelidade ou ao real cumprimento dessa motivação. Então, se os programas, se o benefício do voluntariado que a CRAME oferece realmente atende à motivação da pessoa, então a pessoa fica. Agora, se não atende, a pessoa vai embora, Milani. Isso é puro e simples, sabe? Não tem muito o que dizer com relação a isso. Então, acho que é papel da instituição ela oferecer um canal para essa motivação. E zelar para que essa motivação seja bem satisfeita.
E a instituição, como organização, ela tem que estar orientada para satisfazer esse cliente na motivação dele. Sim. Então, basicamente, é perguntar por que a pessoa quer fazer aquilo. É, bem pessoal mesmo. Uhum. E eu acho assim, né, que motivação, né, pensando aqui, né, com os meus botões, no fundo é a única coisa que importa. É a única coisa que importa, porque a motivação é que vai te levar para onde você quer. Não é a falta de inteligência, não é falta de dinheiro, não é falta disso. Eu vejo isso pelos meus alunos, que você sou orientadora. Os burros motivados, né, Cecília? Não, são os que têm menos inteligência, são os que têm mais sucesso. Então, é que eu falo dos burros motivados. Esse mas é mesmo, mas é isso que você vê na prática. E são esses que produzem resultado, e são esses que vão para frente. E são esses que conseguem executar. Porque não adianta você ser só inteligente. Então, a persistência... Não adianta. A questão é a persistência, né? E a pessoa que tem a motivação, ela permanece. Então, com certeza. Então, é importante também, porque pode ter o relato de motivações que são motivações espúrias. Você percebe que a pessoa está fazendo aquilo porque todo mundo faz, porque me disseram para fazer, ou porque se eu fizer isso eu vou ganhar tal coisa, ou eu vou me relacionar com um círculo de pessoas que eu valorizo. E tem essa questão da instituição, né, de motivar, e eu tive exemplos no CRAME de desmotivação, de uma pessoa, pelo menos, que pediu para sair, e os trabalhos dela lá eram bem importantes, tal, e ela falou, não, eu estou me vendo na outra diretoria, agora nova diretoria, né? Ok, vamos... Não, agora eu estou na diretoria, eu estou preocupado com isso. A pessoa falou, olha, vocês fazem lá participam de uma reunião panelinha, né? E não me incluem. E, no fim, aquele grupo lá, realmente, da panelinha, por sorte eu fazia parte da panelinha, né? E aí eu estava dentro, mas eu estava dando o meu trabalho, eu estava agitando. E essa pessoa se sentiu excluída, digamos assim, e pediu para sair. Eu conversei com a pessoa chorou para mim também uma vez, eu nem tinha essa lista aqui ainda, né? Mas ela chorou porque ela achou que... Ela percebeu, não é nem achou, porque era verdade mesmo. Ela foi excluída, mas foi excluída porque é o dia a dia. O voluntário, se ele está lá, se ele está participando, ele é envolvido. Se ele não está, e aí é uma questão dele, e é uma coincidência, porque tem também esse lado assim, eu não vou com a cara da pessoa, ela falava. Eu não vou com a cara porque eu fiz uma coisa e não deu o resultado que a outra pessoa queria. Então tem uma parte aí emocional, mas é uma pessoa em 20. Então, mas, Milani, esse é um ponto muito importante, porque quando a gente olha Customer Jobs, a gente tem que olhar o funcional, o social e o emocional. Então, a parte do trabalho prático do voluntário é a parte funcional. Agora, a pessoa está relatando, ela se sentiu excluída, então tem um lado social forte, que a pessoa quer fazer parte de um grupo onde ela se sinta que pertence àquele grupo. A partir do momento que ela se sentiu excluída, essa parte social ficou insatisfatória para ela. E é uma motivação tão forte a ponto de ela optar por sair quando ela perdeu. Então,
é importante que na proposição de valor para os voluntários existam questões explícitas que fortalecem a motivação social, o sentimento de pertencimento. E você vê como isso é intenso a ponto de forçar uma decisão dela. Uma decisão que ela não queria tomar. Então, claramente, esse aspecto social foi negligenciado. Foi. E gerou consequências. Sem dúvida. Então, tem que trazer os social jobs para o explícito e tem que endereçar de maneira consciente, de maneira sistemática. Se possível, até medir a satisfação ou quantificar a interação social. Ou seja, transformar em OKR. Legal. Agora, tem um outro aspecto também do emocional, de que ela sentia que a contribuição dela estava prejudicada. E aí o retorno emocional para ela passou a não valer a pena. Então tem que manter o lado da satisfação do voluntário, muito provavelmente está atrelado ao retorno emocional. Sim, estou escrevendo aqui. E realmente é. E aí, Milani, a grande questão é como identificar isso na entrevista. Bom, eu vou ter que sair também, mas eu acho que essa questão aí é uma questão de como você mantém o voluntário. Como que a gente chama isso daí? Fidelizar o voluntário. Permanência. A gente fala de permanência estudantil. Uhum. Que é quando você pega os cotistas, coloca dentro da Unicamp. Uhum. E depois a permanência estudantil é como que o cotista que não tem dinheiro, não tem dinheiro para comer, para morar, continua na Unicamp. Uhum. Então, a gente chama isso aí de permanência. Né, Cecília? O voluntariado é puramente motivação. É puramente motivação. Então, aí seria a permanência do voluntário, né? Vendo não tem mecanismo nenhum de incentivo. O que você está falando sobre os cotistas são mecanismos de incentivos. Não, mas o incentivo até ele entrar. Depois que ele está lá dentro, é permanência. Então, ele permanece, mas por causa do incentivo. Você dá apoio, dá bolsa, você dá coisa. Sim, claro. Então, mas é a mesma coisa. Ele está querendo trazer o voluntário para dentro do CRAME. Daí, ele vai ter que cuidar da permanência do voluntário no CRAME. Então, eu estou dizendo que a chave é a motivação. Com certeza é. Mas eu estou falando que isso que você está falando e está tocando iria para aquele segundo questionário que ele colocou, que são pessoas que já foram voluntários. Provavelmente alguma coisa, uma experiência ruim, talvez algum deles tenha passado. É o que eu vejo de voluntários que deixaram de ser voluntários em instituições, dizendo, por exemplo, que passava-se tarefas demais em excesso para eles, porque tem aquelas coisas, né? Aquele que trabalha, quanto mais trabalho você dá, mais trabalho ele vai fazer, né? Você nunca dá trabalho para aquele que não faz trabalho, né? Então, é isso que você vê em todo lugar, né? Então, você vai passar trabalho para quem já trabalha, e aí essa pessoa acaba, alguma hora, ficando com excesso de trabalho, e você acaba não envolvendo aqueles que não estão trabalhando, né? E, então, é um equilíbrio aí, né? Mas, então, eu acho que é alguma coisa que estaria olhando mais, talvez, nesse questionário número 2, que é esse cliente que já foi seu voluntário e por alguma razão não é mais, né? Ou que tenha sido voluntário em outros lugares, não só no CRAME. De repente ele foi voluntário em outra, ele já tem alguma experiência, né? Não é um iniciante. É isso. Ok. Ótimo. Eu acho que é isso, então, né? Por hoje. Sim, perfeito, ótimo.
Eu vou ler ou escutar a gravação com a Roxane. Obrigado, Sérgio. Está fazendo sabão aí? Vou fazer daqui a pouquinho, para levar para o sábado, dia 29. Eu quero ir lá. Vamos conversar, hein? Legal. Tá bom, vamos. Okay. Eu já usei tudo que você deixou aqui em casa, viu, Sérgio? Não, eu vou Eu levar já usei mais. já na primeira semana. Não, Depois eu te falo. Eu já usei tudo. Não, Aqui vou em casa levar mais. mais. Não, vou levar mais de tudo, né? Dos 3 que você quer. Eu quero. Eu gostei mais daquele negócio lá que é da laranja, como que é? O potencializador de sabão? Como Enzima cítrica. Enzima cítrica. Esse treco aí é bom, hein? Tá bom, eu levo. Sim, e levo também o de alecrim para você. Tá bom, depois eu tenho que te pagar, porque daí você vai... Não tem que pagar nada, pelo amor de Deus. É trabalho voluntário. Então tá bom. Tá. Tchau, gente. Muito obrigado, hein? Eu vou fazer uma síntese da parte que o Renato e a Cecília falaram antes do Milani chegar. Não sei quando, né? Mas aqui eu não tenho condição. Quando tiver com o computador, aí eu faço e coloco no. Posso colocar em qual grupo, Renato? Aquilo que a gente estava falando lá para transformar os nossos projetos, processos, né? Com mais assim continuidade, né? Aquilo que você falou dos passos, né? Que eu até anotei aqui, né? Acesso pela reunião das quinta-feiras, traz empreendedores para a sexta, desenvolvendo como mentores, colaboração e depois oportunidade de um hub, né, ou um eixo de atuação bem organizado, né, da IPISA, né? Em qual grupo que pode ser colocado? Em princípio, o grupo da incubadora, né, Sérgio? Porque aí Mas a gente